Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre quebrando mitos dos exercícios físicos em idosos. Quantos de vocês praticam exercício físico? Levanta a mão aí. Tem certeza? Será que exercício físico é bom para idoso? Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. O exercício físico para idosos tem sido o foco de muitas pesquisas. Atualmente, a gente está precisando entender melhor, tá? Quais que são os benefícios da atividade física, quais são os riscos dela, porque a gente também tem alguns riscos que tem que ter um acompanhamento profissional. E para isso, vem mudando muito alguns símbolos. Lembram desse símbolo aqui? Era para marcar idoso, correto? Vaga de idoso. Só que ele mudou, não sei se você sabe. Ele atualmente é assim. Por quê? Você se enxerga... Quem que tem 60 anos aqui, ou mais? Você enxerga dessa forma, com uma bengalinha? Não, né? Então, por isso que mudou. Porque a atividade física, os cuidados através de equipes multiprofissionais, criaram uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do movimento. E para isso, a gente sabe que o envelhecimento é um processo natural do ciclo da vida e vai diminuindo algumas capacidades, como é a parte física. Logicamente, a gente vai perdendo massa muscular. A parte psicológica, como o Virgílio falou. A parte fisiológica é normal, o envelhecimento é normal, tá? E a parte social do ser humano, tá? Eu coloquei esse último ponto, só que eu sou meio contrário a isso. Porque quando você é jovem, você corre atrás do dinheiro. E você fica sozinho nessa. Máximo a tua esposa do lado. Só que quando você já vai chegando a alguns anos... Você começa a fazer redes sociais, como falaram, começa a se juntar com amigos, com pessoas que vão fazer crochê, vai fazer alguma compra, fica no boteco, e assim vai, correto? Então, essas coisas, elas foram melhorando com o passar do tempo. E a gente sabe que a prática da atividade física, para idosos, está associada à longevidade, tá? Então, a gente prolonga o tempo, prolonga a qualidade de vida, tá? Então, a atividade física, a gente precisa entender o que é exercício físico e o que é uma atividade da vida diária. E é por isso que eu fiz esse slide, mostrando para vocês a diferença. Por quê? A maioria daqui levantou a mão que faz exercício físico. Eu duvido, tá? Por quê? Porque uma atividade da vida diária é ir no mercado, ir no banheiro, sair de compras, andar dentro de casa. E caminhar com um amigo conversando na Avenida Esmeralda. Essa atividade física que vocês falam, em realidade é uma atividade da vida diária. Por quê? Porque o exercício físico é já algo que tem um foco. Pilates, yoga, hidroginástica, academia, musculação. Tá? Você tem que ter um foco e quando você começa a fazer um exercício físico, você tem que ir além da sua capacidade de repouso. Por quê? Quando você caminha, você vai falando com um amigo, o coração não começa a bater mais forte, vai respirando normal, vai chutando pedras, vai fazendo qualquer coisa. Só que quando você entra num exercício físico, o coração tem que acelerar, o batimento cardíaco tem que ser mais forte, a respiração tem que mudar e você não consegue conversar com o amigo do lado. Vocês praticam exercício físico? Tá? Então, e a caminhada que eu falei para vocês? Então, que tipo de caminhada eu devo fazer? Como ela falou, a gente tem que colocar pequenas metas. Dentro da minha parte, agora estou indo um pouquinho mais de pesquisa para dor crônica, a gente tem que começar com pequenas doses de exercício. Não adianta você querer caminhar meia hora, 40 minutos, porque meu joelho está ruim e eu preciso caminhar, ou eu tive um infarto e eu preciso emagrecer, aí o cardiologista falou que eu precisava caminhar. Aí o primeiro dia foi caminhar 1 hora. A musculatura não aguenta, fica com dor articular em todo o corpo. No outro dia fala, não saiu mais. Correto? Então a gente tem que ter muito cuidado. Aqui eu listei muita coisa. Eu não vou ler isso aí, porque vocês conseguem ler melhor que eu. Sobre os benefícios. Tem benefícios físicos? Sim, melhorou o equilíbrio. E aqui eu quero parar por enquanto vocês estão lendo ali atrás. O que é o benefício do exercício? Quando a gente faz exercício, a gente não só pensa em chutar a bola e fazer o gol. A gente pensa em que a gente está trabalhando equilíbrio, a gente tem que ter uma coordenação cardiovascular,
cardiorrespiratória, a gente tem que fazer um trabalho de raciocínio para a gente conseguir fazer uma tarefa. Quando você chuta no cantinho, todos aí que gostam de jogar bola, você tem que pensar onde vai colocar a bola. Então, quando você vai correr, você tem que ver que tem uma lombada, senão eu vou tropicar e você sabe as 3 coisas que morre idoso, né? Tombo, pneumonia e diarreia, que todo mundo fala, é os grandes mitos, né? Então, tem que tomar cuidado com o tombo, para não cair, você fica pensando na tarefa. Isso fica de uma forma autônoma, tá? Você não presta atenção, mas teu cérebro está trabalhando em cima disso. Então, vocês precisam entender que o exercício físico é uma coisa muito, mas muito importante, tá? A passa-palavra é importante? É. A gente trabalha uma parte do cérebro, mas também a gente precisa ser conglomerado de sistemas trabalhando que se faz através do exercício físico. Vocês leram aí? Eu não vou ler isso não, tá? Como falei, o passa-palavras, aí, bem legal. Todo mundo, não, eu estou exercitando meu cérebro. É legal, pronto. E academia? Não, aí tem uns que não fazem passa-palavra, que não faz palavra cruzada, que só fica puxando ferro. O que você está fazendo? Não sei. E fica fazendo isso. Tá? Mas esses 2 tipos de exercício, intelectual e físico, são muito importantes. A gente tem que associar os 2. Não tem como a gente só trabalhar em um. Tá? Quando a gente faz o trabalho de exercício físico, a gente trabalha uma área do cérebro. Quando a gente faz um trabalho intelectual, a gente está trabalhando outra área do cérebro. Então, se a gente trabalha os 2, a gente está acertando o máximo de pontos e melhorando a prevenção de alguma doença mais para frente. Então, como eu falei para vocês, trabalho equilíbrio, coordenação, a parte cardiorrespiratória e o metabolismo em si, tá? Mas para isso a gente precisa sair do metabolismo basal. Então, o coração precisa bater mais forte, a gente começa a ter canseira, a gente precisa preparar o corpo para fazer isso. Dentro da parte de dor crônica, como eu estava falando para vocês, algumas últimas pesquisas estão mostrando que se você faz atividade física de 6 minutos, tem que descansar 2. Você não tem como entrar de cara para fazer 15 minutos ou 20 minutos de esteira, de caminhada, de bicicleta. Tem que começar aos poucos, as pequenas metas, correto? Então você não pode sair como louco, nossa, falando que o exercício físico é bom, então vou sair pedalando daqui a Garça. Não, tem que ir com calma. Então eu achei essa imagem, da internet muito legal, tá? A gente é autônomo ou é independente? Vocês estão conseguindo ler aí? Consegue fazer compra? Consegue pegar o transporte? Pagar conta no banco? Tomar medicamento? Ter controle urinário e esfinteriano? E andar? Tá? Aqui, antes de andar, você está no modo de autonomia. Quando você entra no carro, na reserva do carro, você sabe que a autonomia do carro é 50 km. Isso é o básico, o mínimo que ele tem para fazer. Correto? Então, nossa autonomia, o mais básico, é isso. Então, você é autônomo ou é independente? Tá? Essa é uma palavra que a gente precisa entender. Para a independência, a gente precisa se locomover, fazer outras coisas como vestir-se, banhar-se, comer, cuidar da aparência, ir no banheiro, sair da cama. Isso é uma coisa da independência, não depender de ninguém. E a gente precisa trabalhar a independência em todo mundo. Tá? Começa com pequenas metas, começa a fazer pequenas tarefas, mas vira independente. Não deixa virar dependente, correto? Por quê? Eu sempre faço isso de exemplo para meus pacientes. A gente quer ser independente quando é criança, que caminha sozinho. A gente quer ser independente com 18 anos e dirigir um carro. A gente quer ser independente financeiramente. A gente quer ter um monte de coisas. Chega aos 50, 60 anos e você depende do filho, depende de uma babá. Então, tudo que você lutou a vida inteira cai por terra. Por quê? Porque você não fez uma boa prevenção. Por quê? Porque o exercício físico eu deixo para depois. Deixa ganhar dinheiro agora, que depois, quando estiver velho, esse dinheiro eu gasto em remédio. Não, não é isso. A gente tem que começar a se preocupar disso, tá? Então, para isso, por que não realizamos então o exercício físico? Isso é mito ou verdade? Será porque eu sou idoso, mais frágil, meu osso é frágil, minha musculatura é mais fraca, posso ter um infarto, posso ter medo de cair? Por quê? Será que eu não preciso realizar atividade física quando eu sou idoso? Eu preciso ficar quietinho no meu sofá, no meu conforto? Não, eu preciso fazer atividade física. E aqui eu vou mostrar para vocês. Posso correr com problema na coluna? Porque a maioria
acima de 30 anos, tem uma pesquisa mostrando que mais de 3.000 pessoas fizeram uma ressonância e não tinha dor na coluna, e eles apresentavam ou hérnia, protrusão, ou alguma limitação, alguma degeneração na coluna. Ou seja, degeneração, a imagem em si, que aparece um bico de papagaio, que aparece uma hérnia, não sempre está correlacionada com a dor. Tem alguns pacientes meus aí e eles sabem, aparece uma hérnia, falam, legal. Só que o desequilíbrio muscular causa mais dor que o que aparece numa imagem, num achado clínico. Então, cuidado com isso. Então, posso correr com problema na coluna, com uma hérnia? Sim. Esse artigo aqui, que vocês vão conseguir ver aí, ele fala que correr fortalece o disco intervertebral. E aí? Será que eu preciso correr se eu tenho um problema no disco, uma hérnia, uma protrusão? Logicamente, você não vai sair correndo, como eu falei, mas você vai começar a caminhar e vai começar a fazer atividade física. Perfeito? E outra coisa aí, que eu recebo todo dia. E a dor no joelho? Eu vou parar porque dor no joelho não dá. Assim não dá. Eu fui caminhar meio quarteirão, desci do ônibus e já doeu. A gente precisa corrigir primeiro a mecânica para depois começar a fazer um fortalecimento. Isso aqui é uma ressonância magnética, onde você consegue ver. Isso aqui é músculo e no meio está o osso. É de uma pessoa ativa. Isso aqui é de uma pessoa sedentária. Você está vendo como ele foi preenchido de gordura? Certo? Então, se a gente vai ficando parado, a gente já vai atrofiando a musculatura com o avanço da idade e mais ainda com a inatividade, pior ainda. Tá? Então, eu peguei esse jornal nacional que pesquisa revela que quase a metade da população brasileira é sedentária. Tá? Dentro das últimas pesquisas que estão acontecendo em Latinoamérica, são sobre o sedentarismo, sobre ficar parado. E como os brasileiros não acreditam muito nesse jornal, tem uma pesquisa científica aí mostrando a mesma coisa, tá? Que a gente é muito sedentário. Então a gente precisa fazer movimentos pequenos. Eu sempre falo para pacientes que vão na clínica, você precisa se movimentar. Ah, mas não importa, não interessa, vai no seu limite, vai aos poucos, mas não para, tá? Porque isso vai causar uma grande dependência mais para frente. Então, a gente sabe que a gente precisa se movimentar. Se vocês acham que isso é mito ou verdade? Verdade, é pesquisa, é verdade. Tá? Não é o Jornal Nacional falando. Tá? Então, a gente tem também a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, falando que, e eu utilizo muito essa palavra, que movimento é o melhor medicamento. Quando você faz exercício físico e sai dessa zona de conforto, você libera opioides, endógenos, você faz uma analgesia do teu próprio corpo. Então, a gente precisa fazer exercício sempre com acompanhamento multiprofissional, tá? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado.